Muito bem. Então, após modelar o alimentador e realizar aqui o fluxo de carga e o curto-circuito e ter as informações, a gente pode pensar no quê, né? Vamos colocar, então, a princípio, um transformador de corrente aqui na barra 1, tá? Para alimentar o relé nessa barra, tá? E um transformador de corrente aqui na barra 6. Aqui, né? Lembrando, é o Current Transformer, ou CT em inglês. Beleza, tá? Então, aqui a gente vai fazer uma análise simplificada, né, do transformador de corrente, né? Então, aqui a parte, digamos assim, de proteção, tá? Então, muito bem, tá? A proteção, então, aqui, a parte do TC, certo? TC associado, né, a barra, ou barra 1 e barra 6. O que é importante na escolha do TC? Eu saber a corrente do circuito, tá? E a máxima corrente de curto-circuito no ponto. Curto-circuito no ponto, tá? Então, aqui, o que eu tenho, né? Qual que é a corrente na barra 1 e na barra 6? 199,5 e 33,2. Então, vou colocar essas informações aqui. 199,5 e 33,2. E quais que são as correntes de curto-circuito? É 1.724. Então, 1.724. Então, a escolha do primário do transformador, certo? Ela tem que atender a qual característica, tá? É, a corrente de primário do transformador vezes seu fator térmico, né, que é o quanto ele aguenta em regime permanente, tem que ser superior à corrente nominal do circuito, aqui de demanda máxima, tá? E se o transformador de corrente tem no seu secundário conectada a mesma carga, né, que é o seu valor nominal, né, eu posso, né, devo adotar, né, um, um transformador de corrente com primário, né, superior ao fator térmico ali associado ao fator de saturação, tá? Que quando a carga nominal é igual, né, à carga conectada no secundário do transformador, esse fator usualmente é 20 amperes, tá? Então tá. Então aqui a gente vai fazer o seguinte cálculo aqui no lado. Então, a corrente de curto-circuito dividido por 20 para ver quanto que dá esse valor, tá? Então, esse valor aqui dividido por 20, tá? Eu tenho aqui 50, tá? E aqui embaixo eu tenho quanto? Eu tenho 36. Ótimo, tá? Então, o que que eu posso botar aqui de corrente primária do TC em amperes, tá? Então, aqui, poderia usar, por exemplo, um TC de 200 amperes, tá? Por quê? Ele me atende a essa condição aqui, porque ele é superior que esse valor, e esse valor aqui também é superior a esse, tá? Desde que aqui, né, vocês podem colocar, né, como observação, né, aqui, né, a gente pode inserir aqui, deixa eu ver, eu queria pegar o comentário, né, deixa eu só dar uma lembrada aqui, ok? Então, na aba revisão aqui, né, aqui eu posso colocar um comentário, então, né, olha, aqui eu estou considerando que a carga nominal do TC é igual à carga no secundário, né, que a gente pode chamar assim, carga nominal igual a carga conectada no secundário do TC, né, ou pode escrever assim, por exemplo, carga nominal do TC e carga secundária do TC, tá ok? Então tá, aqui eu poderia pegar um TC de corrente de primária em 200 e qual seria a corrente de secundária. O mais usual proteção é 5 amperes. Isso daqui me dá um RTC, a relação de transformação de corrente de 200 para 5, ou 40 vezes, tá? Aqui embaixo, né? Então me deu 33,2 e 36. Poderia adotar um de 50, então a princípio 5 amperes no secundário, RTC da mesma forma aqui. Beleza, tá? Ok, TP, né? Aqui a gente vai fazer a proteção de sobrecorrente, mas se eu fosse escolher, né, um TP para, por exemplo, ali, né, a barra 1, né, barra 1, tá? Aqui ah, na proteção, né, de consumidores aqui em média tensão, né, o mais usual que é eu ter, né, só um relé de sobrecorrente, né, alimentado por um TC.
que na saída da subestação posso ter um TP também para outras aplicações, por exemplo, sob tensão, direcional, eventualmente, aqui no alimentador, tá ok? Então, aqui, né? O que seria um TP aqui para barra 1? Primeiro, a definição do grupo desse TP, né? Por exemplo, se eu tenho um grupo 1, conexão entre fases. Grupo 2, eu tenho, né, conexão fase neutra. Então, aqui, por exemplo, grupo 2, né? Então, qual que seria a tensão de primário aqui? Tensão de primário do TP em quilovolts, certo? Seria a tensão nominal ali, 13,8, mas como é a tensão de fase, eu divido por raiz de 3, né? Então tem 7,96 kV, tá? E aqui, como é que fica a tensão de secundário do TP em volts? Aqui no Brasil, o mais usual é a gente considerar a tensão de secundária em 115 volts ou 115 raiz de 3. Aqui, pegando fase neutra, né? Uma é, condição, né, típica seria usar 115 raiz de 3, tá? Então, beleza. Tem as características básicas aqui do TC e do TP para colocar aqui no etap. Então, esse TC aqui, vamos mexer nele aqui, é o de 200 para 5, né? 200 para 5. Aqui, né, eu preencheria com a associado, né, a potência nominal desse TC, né? Por exemplo, aqui ele está o de 25 VA. Aqui a representação dele tá B-100, que é o B100, né? Aqui 100 seria a tensão de saturação e a relação entre esses dois valores, uma corrente de 5, né, amperes, né, de secundário é sempre dividido por 4, né? Então, 100 volts dividido por 4 dá 25 VA aqui, ok? Então, coloquei esse TC aqui, o mesmo eu posso colocar aqui, tá? E a mesma designação aqui, por exemplo, ok? Aqui a gente não está analisando a carga conectada no secundário, que corresponde, né, os condutores, mais, né, a potência consumida pelo relé, tá? Isso daqui tem que se avaliar, né, num estudo completo daí da proteção, tá? Outra característica aqui, né, que esse fator de 20 aqui, caso a potência conectada no secundário seja inferior, né, à nominal do TC, né, essa diferença, né, de forma proporcional, né, vai alterar, né, esse fator de 20 aqui, né? Daí eu posso dividir por um valor maior aqui, caso a minha carga no secundário seja menor que a nominal do TC, tá ok? Então, tá, beleza. Eu tenho aqui as características, esse que eu já fiz. Faltou colocar então aqui, né, o que seria um transformador de potencial aqui. Vou rotacionar ele, tá? Aqui a diferença, né? O transformador de potencial conecta na barra, TC eu conecto na linha. E aqui o que que eu tenho daí no meu TP, né? Eu vou pegar aqui, eu vou colocar a tensão, né, de secundário, né, que é de fase neutro, né, que é 7.967, né, kilovolt. Aqui é em quilo, né, então, 0,967. E a tensão aqui em volts, né, 115 raiz de 3, 66,40 aqui, tá? Aqui eu não calculei, né, mas poderia calcular o RTP, que é esse elemento dividido por esse daqui, tá? Só que aqui, né, aqui eu tenho quilo e aqui eu tenho volt, né? Então, vou fazer vezes 1.000 aqui, tá? Então, deu 120 aqui a relação, aqui deu 120, então tá fazendo sentido, ok? Agora a gente vai lançar, né, os relés aqui, tá? E depois, num outro vídeo, a gente faz a parametrização e os cálculos ali de ajuste, tá? Então, aonde eu tenho relé? Aqui, né? Então, relés eu tenho aqui, né? Por exemplo, o Overcurrent Relay, né? Que é basicamente o que a gente vai utilizar, né? Ou aqui, por exemplo, um relé multifuncional. Daí depende do que tu selecionar, ele vai adotar. Então, vou colocar aqui um relé aqui, multifuncional a princípio, né? Vou rotacionar ele aqui só. E vou conectar o que nele? Vou conectar o TC, tá? E aqui também, né? Vou copiar esse cara aqui, trazer para cá, né? E aqui eu vou fazer a conexão do TC e do TP, né? Então aqui, se eu fosse, né, parametrizar, né,
outras funções de proteção, né, teria informação tanto de corrente como de tensão. Tá ok? Então, fiz a configuração aqui básica, né? Próximo passo, né, é fazer o ajuste dessas proteções, que a gente dá sequência no novo vídeo.